Saudações, magnatas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Armas da sedução. Se existe um jeito de trapacear no amor, ensinaremos neste canal. Entenda, existem técnicas que podem alavancar seu número de pretendentes. Técnicas que podem manipular as pessoas. Conhecemos técnicas que podem despertar o interesse de mulheres que não sentiam nada por nós. Iremos citar neste vídeo uma de muitas armas de sedução. O intuito dessa arma é a manipulação. Você não pode controlar as pessoas, mas pode dar um empurrãozinho para que elas façam o que você quer. Quando falamos de olhar sedutor, imaginamos um homem flertando com uma mulher, sensualizando com os olhos. Mas não é nada disso. Pare de passar vergonha e aprenda de uma vez por todas o que é um olhar sedutor. O olhar sedutor não passa de uma arma poderosa de sedução. Para usar o olhar sedutor, basta apenas você olhar o mundo com os olhos do seu alvo, para que logo em seguida você tome suas atitudes de acordo com o ponto de vista dele. Você pode usar o olhar sedutor tanto na sedução quanto nos negócios. Você pode olhar o mundo com os olhos de clientes, amigos e até familiares. Saber o que eles gostam e o que eles querem, e moldar os seus atos para seduzi-los. É a arte de entrar na personalidade de outras pessoas e descobrir o que pode encantá-los. O olhar sedutor pode ser treinado diariamente, e com o passar do tempo, essa habilidade se torna parte de você, ao ponto de você chegar a quase adivinhar o que os outros querem. Esse olhar é citado na Bíblia da Sedução, um livro muito recomendado por nós, magnatas. O olhar sedutor era antigamente usado por bruxos, ilusionistas, líderes religiosos e até mesmo políticos. Agora, essa arma está caindo em suas mãos. A partir do momento em que você usa o olhar sedutor, você para de ter ações precipitadas. Começa a entender mais sobre as pessoas e a se moldar de acordo ao que você quer delas. Há rumores de que sedutores alfas, peritos no olhar sedutor, conseguiam passar por pessoas despercebidos e conseguiam também chamar a atenção quando eles queriam. Mas isso são rumores, ainda não sabemos se isso é verdade. A partir do momento em que você sabe o que os outros querem, conhece os traumas deles, as fraquezas, fica muito mais fácil seduzi-los. Com o olhar sedutor, ao conversar com as pessoas, você se coloca no lugar delas, entra em suas histórias e sente como é estar dentro da pele delas, olhando o mundo com os olhos de outros e sentindo o que eles sentem. Vou dar um exemplo. Vamos usar o olhar sedutor em uma mulher. A informação que tiramos a respeito dela é que ela foi abusada ou até mesmo estuprada sexualmente, e tem traumas até hoje desse abuso. Como vamos seduzir uma mulher com esse tipo de trauma? É simples. Sabemos o que não devemos fazer. Não devemos dar em cima dela. Temos que evitar tocá-la sem ter intimidades. Pois qualquer coisa que você fizer e ela associar você ao abusador, fará com que ela tenha nojo e repulsa de você.
Com mulheres desse tipo, devemos ser mais cautelosos e deixar com que elas pensem que elas estão no controle. Talvez agora muitos entendam o porquê tomaram aquele fora ao abordar mulheres. Começar uma sedução sem analisar o seu alvo pode ser o seu maior erro. Use o olhar sedutor. Sempre é bom se colocar no lugar das pessoas. Fazendo isso, você vai entender o porquê não devemos julgar. As pessoas têm traumas, desejos que as controlam, e um bom sedutor usa isso ao seu favor. Mas cuidado, pois ao usá-lo, você corre o risco de passar a viver para os outros. Apenas use-o quando tiver um objetivo e alguém estiver em seu caminho.